Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O Sheikh Fahmy hoje fala sobre a adoração a Deus, a adoração como sendo a proteção para a nação muçulmana e, portanto, a adoração a Deus é uma proteção para toda a humanidade. Deus diz no Alcorão Sagrado: Deus prometeu aos que dentre vós creem e fazem as boas obras que os fará suceder na terra. Suceder em quê? Suceder em autoridade, serão líderes, serão governantes. Como fez suceder aos que foram antes deles, e que lhes concederá condições para praticar a religião a qual aprovou para eles, ou seja, que o Islã se espalharia pela terra, que as pessoas teriam condições de praticar e viver o Islã livremente, sem serem perseguidos, oprimidos ou importunados, e que lhes trocará a segurança após o seu medo, que de fato os muçulmanos, desde a fase inicial, desde o início da revelação da missão profética, sempre sofreram muitas perseguições, assassinatos, viviam com medo pela opressão dos inimigos, dos idólatras. Então Deus trocou esse medo pela segurança. Eles me adorarão, nada me associarão, e quem renega a fé depois disso, esses são os perversos. Ou seja, o final deste versículo, ele vincula, ele conecta as duas informações. Ou seja, a promessa divina de que uma nação terá líderes, governantes, de que o Islã pode ser praticado livremente, está vinculado à adoração única e exclusiva de Deus, sem atribuir parceiro algum. Sheikh, mas a gente já faz isso, a gente já adora Deus. Sheikh, a gente reza, a gente faz jejum no mês do Ramadã, um dia ou outro ao longo do ano, tá bom já, isso não é adoração? Não, isso é uma parte pequena da adoração, uma parte muito pequena da adoração e ainda assim exclusiva na nossa relação com o Criador Deus Todo-Poderoso. E a outra metade, na nossa relação com as pessoas, com os semelhantes, e dentro da nossa relação com Deus e as demais práticas espirituais. Isso considerando que nós jejuamos direitinho, que a gente reza diariamente. E a zakat, e a caridade, e a nossa relação com aqueles que precisam, e dependem de nossa ajuda, que tem uma vida um pouco mais apertada, mais dificultada. E a peregrinação, Hajj. E a nossa relação com os vizinhos. E é nessa relação com a sociedade como um todo, defendendo a justiça, sendo contra a corrupção, a gente fecha os olhos. E o duá? Quantas vezes a gente faz duá? O Sheikh falou, a súplica, a prece, uma outra grande forma de adoração que a gente não faz, a gente não conversa com Deus, a gente não pede. Tem pessoas até que dizem, eu não vou pedir nada, Deus sabe. A gente deve pedir. Ele ainda citou um versículo alcorânico: إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Quando o meu servo te perguntar por mim, se dirigindo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, quando o meu servo te perguntar por mim, diga, ele não falou diga, ele falou, então estou próximo. Quando o meu servo te perguntar por mim, então estou próximo. Ele nem falou diga, por quê? Porque não existe separação entre o servo e o seu Criador, seja um profeta, ou um sheikh, ou qualquer líder espiritual, ou um imã, não existe. Fa'inni qarib, entrou direto, então estou próximo. E a gente pede, e a gente lembra que Deus está próximo de nós? Não, a gente não lembra. Quando a coisa aperta, a gente normalmente procura
um amigo, procura alguém mais próximo, um parente, ou me dá uma força aí que a situação apertou. Pede para Allah primeiro, pede para Deus primeiro, pede socorro ao Criador primeiro. Nós também não fazemos isso. Então, de uma forma bastante geral, não é difícil nós concluirmos que nós, de fato, não adoramos a Deus. Não adoramos da forma que deve ser feita. A gente faz uma parte pequena e acha que está garantido já. Errado. Isso é um perigo. Isso é um risco gravíssimo. Isso é arrogância da nossa parte pensar assim. Aí o Sheikh, então, traz dois dizeres, duas narrações do profeta, alaihi salam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele. Um desses dizeres, ele diz que uma parte da minha umma, ou seja, uma parte da minha nação, uma parte da minha comunidade. Se ele falou uma parte, significa o quê? Que não somos todos nós. Uma parte. Ela triunfará sempre no caminho certo. E vai continuar assim, sempre triunfando até o momento do decreto divino, até a chegada da hora, em outras palavras, até o fim dos tempos. Esse triunfo é exclusivo daqueles que de fato seguem o caminho certo. Falar é fácil. Fazer bonito na frente dos outros também é fácil. Agora, praticar e aplicar na nossa vida de verdade, não é para todo mundo. Por isso ele fala, um grupo pequeno, uma parte da minha comunidade, esses vão triunfar. E se alguém abandona esse grupo, se alguém sai desse grupo, não vai conseguir prejudicá-los em absolutamente nada. Ainda que tentem, podem tentar, ninguém fará mal aos muçulmanos que são realmente fiéis ao caminho do Islã, que vivem o Islã nas suas 24 horas do dia, que não praticam o Islã só às sextas-feiras, quando estão na mesquita, ou eventualmente quando vêm à mesquita para alguma atividade, ou nas 2 orações do ano, do Eid al-Fitr e Eid al-Adha. Não, as 24 horas, sua vida inteira. Eles vivem o Islã, e viver o Islã, não é só oração e não é só jejum. O Islã está dentro de cada um de nós. O Islã vive no nosso coração. Não é algo restrito a um espaço físico daqui da mesquita e a um tempo específico de uma oração semanal, ou nem mesmo as 5 orações do dia. Não, são as 24 horas. E aí a gente entra então no segundo dizer, no segundo hadith, imaginando a preocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam com os muçulmanos do futuro, as gerações que viriam após o período da missão profética, após o falecimento do profeta. Preocupação dele em que essa comunidade, em que essa umma, em que essa nação fosse forte, fosse unida, que o Islã se espalhasse pela terra. Com esse sentimento, ele disse, orei ao meu Senhor, ou seja, fez um duá, fez uma súplica, pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. O que ele pediu? Meu Senhor, não permita que a minha nação, que a minha comunidade seja aniquilada. Aí ele escolheu 2 fatores principais, baseados também na realidade que os muçulmanos viviam naquela época. Qual era? Fome, gente, fome extrema. Lembrando que eles passaram pelos 3 anos do boicote, sofreram até o ponto de morrerem de fome. A fome, gente. E a violência dos inimigos. Então, que eles não fossem assassinados, mortos por inimigo nenhum, exceto dentre eles próprios. Por quê? Porque essa é uma realidade também do conflito entre os muçulmanos, da desunião
desse câncer que consome os muçulmanos no mundo inteiro, a desunião. A praga das divergências, das brigas por interesses totalmente alheios ao Islã, totalmente vinculados a desejo, às vontades próprias, aos interesses próprios. Então Allah subhanahu wa ta'ala, Deus respondeu ao seu profeta dizendo: ó Muhammad, quando eu tomo uma decisão, eu não volto atrás. A partir do momento que eu decreto uma ordem, eu não vou retirar. Então, está concedido o pedido. Os muçulmanos nunca serão completamente aniquilados pela fome, nunca. E nunca serão completamente aniquilados por inimigo nenhum nessa terra, ainda que eles sejam atacados por todos os lados desse planeta, ou seja, que a população mundial, que a humanidade toda se una contra os muçulmanos, eles nunca serão aniquilados por completo. Exceto então, quando surgirem os problemas entre eles, os conflitos entre eles, até o ponto que um muçulmano mate o outro, aprisione o outro. Parece algo difícil de compreender hoje? Um relato, um dito, uma súplica do nosso querido, amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, há mais de 1400 anos atrás, aqui ó, na nossa cara, todos os dias, nos celulares, nas televisões, quando a gente assiste essa desgraça que ocorre na Palestina. E subhanallah, o profeta, ele concluiu esse dizer falando: eu temo, esse trecho desse dizer, eu temo, tenho medo pela minha comunidade por conta das suas lideranças, os seus líderes que desviarão a todos, desviarão toda a comunidade, e é o que acontece hoje. As lideranças que nós temos hoje, na esmagadora maioria das comunidades muçulmanas no mundo, tanto a nível macro de países, nações, como a um nível micro, um nível menor, de comunidades e entidades islâmicas espalhadas pelo mundo, nós vemos lideranças que não seguem a religião, que não representam o Islã, que não aplicam as regras da religião, que não aplicam as regras das tradições, dos ensinamentos do profeta alaihi salam. E todos dizem: somos muçulmanos. Crianças morrendo diante dos nossos olhos, e eles preocupados em negociar, preocupados em manter benefícios, preocupados em manter boas relações com o Estado que oprime, que mata os seus irmãos, que mata os muçulmanos, que mata crianças indefesas. E a gente depende de quem? A gente depende dos não muçulmanos para defender os palestinos. Subhanallah, se não fosse a África do Sul, não vai entrar em combate, mas entrou numa batalha judicial, deu um exemplo nobre para os países muçulmanos, deu um exemplo nobre para o mundo árabe, entrou na Corte Internacional de Justiça, com toda a elegância, totalmente preparados. E os árabes fazem o quê? A gente apoia essa ação, apoia. Nós não adoramos o Allah subhanahu wa ta'ala, nós não adoramos a Deus verdadeiramente. E essa vergonha está estampada no nosso dia a dia. Mas, alhamdulillah, graças a Deus, os nossos irmãos palestinos, eles resistem. Porque, como o Sheikh falou, eles entendem o princípio básico de que todos nós temos que confiar no Criador, confiar no Allah subhanahu wa ta'ala, confiar nas promessas de Deus. Quando Deus promete, Ele cumpre.
Então a gente tem o quê? Tranquilidade, a satisfação de aceitar tudo aquilo que é decreto divino. Ainda que doa, ainda que a gente chore, mas a gente aceita, e eles aceitam, mais do que todo mundo eles aceitam. Eles sabem que a vitória vem com a paciência, que junto com o alívio vem o socorro divino, que com a adversidade vem a facilidade. O exemplo deles de resistência toca e choca o mundo inteiro, a ponto de que em vários países, inclusive aqui no Brasil, pessoas hoje procuram o Islã, se interessam pelo Islã, pela beleza da perseverança da luta dos nossos irmãos palestinos, pela sua resistência, vendo como eles aceitam toda aquela desgraça, como vocês viram essa semana, um médico, tio de uma menina adolescente, com a perna dela, uma das pernas destruída, já não tinha parte da sua perna, ele lavando, preparando para amputar a perna da menina dentro de casa, porque não podia levar para um hospital, estava a 5 minutos da casa. E ele fala o quê? A gente aceita o decreto do Allah, a gente aceita o decreto divino, a gente aceita aquilo que Deus determinou, mas aonde é que estão os muçulmanos? Cadê vocês? Cadê os árabes? Cadê os muçulmanos? Quem que vai nos defender? Mas aceita o decreto de Deus. Esse exemplo é um de muitos que atraiu as pessoas até o Islã recentemente. Só que quando eles chegam até as comunidades muçulmanas, quando eles veem o exemplo dos países de maioria muçulmana, dos seus governos, essa tranquilidade toda, essa calmaria toda, eles estranham, eles param. Tem alguma coisa de errado. São duas fotografias totalmente opostas, e o Sheikh fecha dizendo que nós devemos refletir muito sobre isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obrigado pela atenção.